A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson. Eu fico muito feliz de você estar conosco em nosso canal. Nós estamos falando sobre a formação de líderes, as escolas de formação de líderes durante a história da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento e no último vídeo nós falamos sobre essa escola de formação até Paulo, até o tempo dos apóstolos. Terminando a época dos apóstolos, com a morte de João o Evangelista, nós vamos ver surgindo um fenômeno chamado os pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Eram homens que viveram diretamente com os apóstolos e deram continuidade no seu ministério. Um dos grandes nomes que nós temos desse período, tá, é a sequência que nós teremos de João Evangelista, Policarpo e na sequência Irineu, que foi o grande aluno de Policarpo. Então nós vamos ver o quê? O desenvolvimento dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São homens que foram formados pela liderança apostólica e foram chamados para dar continuidade ao ministério de Cristo. Então, vão surgir grandes nomes que vão definir a teologia como nós conhecemos. Logo na sequência, nós vamos ter Justino Marte, Irineu, Clemente, Tertuliano, homens que desenvolveram a teologia, e boa parte dos conceitos teológicos que nós temos hoje vem da mente e da instrumentalidade desses homens. Então, logo após a partida dos apóstolos, surgiu um outro movimento chamado os pais da igreja, que deram a continuidade do ministério e da chamada de Cristo, deram continuidade do treinamento de novos obreiros, porque em todo o tempo os obreiros eles foram treinados à semelhança de Cristo, certo? À semelhança do que Cristo fez. Então, a continuidade foi muito importante. Tudo que nós temos hoje vem exatamente desses homens que se dispuseram a continuar o ministério de Cristo, mesmo sendo martirizados, a grande maioria deles sendo martirizados. Tá? E isso vai se desenvolvendo até 315, 317, aonde a igreja e o Império Romano eles se fundem através de Constantino, tá? Que daí vai ter o surgimento da Igreja Católica, né? Como nós conhecemos na história. E o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que daí deste período para frente, tá? A formação ela é institucionalizada. Vai surgir os padres, os monges, vai havendo a institucionalização da formação da liderança, vai ter uma denominação que vai ter a sua forma de ensinar os seus líderes, né, a formar outros líderes aos moldes daquela denominação que hoje nós conhecemos como Igreja Católica. Tá? Passado esse tempo, nós vamos chegar a um período no ano 1500, que é chamado período da Reforma, certo? Que nós conhecemos o grande vulto da Reforma, que é Martinho Lutero, mas nós enxergamos Lutero apenas como reformador, Mas Lutero, para o povo alemão, ele é muito mais do que reformador. Por quê? Porque um dos primeiros trabalhos de Lutero após a Reforma foi trazer ao povo alemão a Bíblia na sua língua.
grande parte da Alemanha eram de analfabetos. Então, quando Lutero ele faz a reforma e traz a Bíblia da língua do povo, lembrando que a Bíblia ela era escrita em latim e somente os clérigos romanos eles tinham autoridade e autorização para interpretar e para ler a Bíblia. O homem comum não tinha esse conhecimento. Quando ele ia às missas elas eram em latim, então o homem comum não tinha acesso. É a mesma coisa que nós começássemos a fazer os nossos cultos em grego. Tá? Quem vai saber grego? Malemar quem está na frente, certo? Muitas vezes o próprio clérigo nem sabia o que estava falando, ele apenas repetia. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. Então Lutero, o que ele vai trazer? Ele vai trazer não somente a reforma religiosa, mas ele vai trazer a reforma da educação dentro da Alemanha. E isso vai se espalhando. Por quê? Porque todos aqueles que se convertiam, ele tinha o desejo de ter nas suas mãos e ler a palavra. Isto juntamente com a imprensa de tipos de Gutenberg, foi uma ferramenta esplendorosa para o desenvolvimento da cultura. A Bíblia se tornou muito mais do que simplesmente um livro religioso, se tornou uma matéria que deveria ser apreciada nas escolas, né? Então, quando Lutero ele surge no período da Reforma, ele surge o quê? Trazendo um crescimento e um desenvolvimento cultural para a Alemanha daquele período. Então, a reforma protestante, ela não veio somente como uma reforma religiosa, ela veio como uma reforma educacional na Alemanha daquele período, né? Então, a influência de Lutero é absurda dentro da formação de líderes. Por quê? Porque quando Lutero, ele trazendo consigo a sua formação como padre católico, né, a sua forma de pensar, a sua... Lutero trazendo a sua experiência como padre, como monge, o que ele vai fazer? Ele vai acabar formando uma escola, não vamos dizer uma escola teológica, mas uma escola onde os líderes que acompanhariam Lutero, que continuariam a sua visão, eles dariam continuidade através dos seus escritos e bebendo de fontes antigas, como Agostinho, como Tomás de Aquino, os pais da igreja, né? Então, eles começavam a estudar, e não somente matérias bíblicas, mas estudar geografia, estudar história, né? Literatura, matemática. Para quê? Para que quando aquele líder ele fosse diante do plebeu ou do nobre, ele tivesse condições de conversar, falar, pregar, dirimir as dúvidas. Então, a formação de líderes dentro da reforma foi muito extensiva e necessária. Para quê? Para que houvesse um crescimento dentro da igreja, não somente em termos espirituais, mas em termos seculares. E pegando todas as matérias regulares e transformando elas em fontes de sabedoria, em fontes de riqueza espiritual para todos aqueles que a ouviam. Então, a influência da reforma está nessa consolidação das doutrinas, está nessa disseminação da palavra para o homem
culto, mas também para o homem leigo, e trazendo os leigos para dentro do ministério e dando a ele uma formação tal que este homem ele poderia ser capaz de levar o evangelho aonde ele fosse. Então nós vamos vendo aí a formação das primeiras escolas teológicas, certo? E nós vamos ter numa figura muito falada, que é João Calvino, tá? Nós vamos ter em Calvino talvez o primeiro formador de um curso teológico, certo? De um curso regular de teologia. E João Calvino, ele vai trazer, certo? João Calvino, então ele vai ser o grande mestre por excelência dentro da teologia, tá? Fazendo da Escola de Genebra uma referência como formadora de pensadores cristãos. Por quê? Porque o cristianismo, irmãos, é muito mais do que uma filosofia de vida e é muito mais do que uma religião. Cristianismo não é nem filosofia nem religião. Cristianismo é uma forma de ser. E nós vamos ver os reformadores e os continuadores da reforma fazendo que o povo compreendesse que o cristianismo, a visão de Cristo para nós, é uma forma de ser. E aqueles que aprendiam com Lutero, com Calvino e os outros grandes, o Ínglio, ou os outros grandes reformadores, o que eles vão aprender? A levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas, de todas as formas. Tá? Então, os cursos teológicos daquela época, rudimentares como eram, mas trazia grande importância para o desenvolvimento da cultura, cristã, trazendo o cristianismo para a nossa forma de viver. Daí nós vamos vendo o surgimento de grandes movimentos para quê? Para levar o crescimento dos líderes, para que eles tivessem condições de atingir todas as pessoas, do homem mais simples, aos monarcas, aos burgueses, aqueles que estavam em evidência na sociedade. E isso, irmãos, para nós é muito importante compreendermos. É muito glorioso nós compreendermos esta visão que havia e que ainda há da preparação de líderes, de tal maneira que você está me ouvindo. Você sentiu esta necessidade de se preparar para lecionar, para ensinar, para quê? Não somente para levar conhecimento, mas para preparar pessoas capazes para dar continuidade. E esta foi a visão do missionário Ashbel Green Simonton, quando ele vem para o Brasil no século XIX e ele traz, certo, no seu coração a ideia de formar o primeiro curso teológico no Brasil. E esse curso teológico vai surgir no Rio de Janeiro em 1867, na Igreja Presbiteriana. Tá? E ele vai trazer este curso aonde os seus alunos eles aprenderiam inglês, latim, gramática portuguesa, aprenderiam também álgebra, aritmética e matérias bíblicas regulares. Tá? Então, no Brasil, desde 1867, já existe um pensamento de formação de líderes através de cursos teológicos. Dentro das Assembleias de Deus, nós temos no pastor Gunnar Wingren, que quando ele veio para o Brasil, já era pastor batista, já tinha essa visão de ensino, de tal maneira que quando ele chega no Brasil, tá,
ele vem, nós conhecemos a história, veio para a Igreja Batista não aceitou a mensagem pentecostal que eles traziam e eles foram convidados a se retirar da Igreja Batista e eles começam a pregar. E de repente o evangelho se espalha por todo o Brasil. Ok. E qual é o pensamento de Gunnar Wingren? Como nós vamos levar ensino a estas pessoas? E ele pensa, vamos fazer um jornal e neste jornal nós vamos colocar dentro dele a revista da escola bíblica. Então, esse jornal era impresso e no seu conteúdo estava a escola bíblica já colocada. Qual era a visão dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil? Que mesmo nos rincões mais longínquos, aonde pudesse chegar aquele jornal, chegasse também um curso de formação de novos crentes e também de novos obreiros, sabendo que a Assembleia de Deus ela tem por base a utilização de obreiros leigos, pessoas que não têm uma formação teológica regular, tá? Então, a Assembleia de Deus ela sempre teve esta visão. Por um período de tempo ficou obscurecida com alguns líderes que trouxeram a ideia que não era necessária teologia, que a letra mata, é o Espírito que vivifica. Mas assim, sempre no meio assembleiano houveram pessoas que tinham o desejo dessa formação e viam a necessidade, de tal maneira que a igreja iniciou-se todo um trabalho de escola dominical e hoje a Assembleia de Deus no Brasil é referência em escola dominical, tá? E nós tivemos surgimentos de grandes mestres, à semelhança do pastor Antônio Gilberto, que de tal maneira que não era nada mais, nada menos que um homem que era consultor da NASA, certo? Pastor Antônio Gilberto, em um dos seus testemunhos, ele vai dizer que ele teve o prazer e o privilégio de sentar e conversar com Albert Einstein. Ou seja, a Assembleia de Deus, ela sempre primou pela formação dos seus líderes, mesmo que por um tempo alguns líderes não conseguiram enxergar isso e acabaram rotulando teologia como sendo algo que atrapalhasse a espiritualidade. No final da década de 80, começo da década de 90, começou a haver um reavivamento do pensamento teológico dentro das Assembleias de Deus. Começou a surgir novamente a expansão da teologia dentro das Assembleias de Deus. Grandes cursos como o IBAD, a ETAD, o nosso ótimo e maravilhoso IBADEP, vão começar a ter maior entrada em todos os campos e cantos do Brasil. E daí quando nós entramos no ano 2000, né, nessa virada de milênio, nós temos aí um grande crescimento da busca pela teologia, que é para a formação desses líderes. As faculdades de teologia, tá? Nós tivemos, há alguns anos atrás, um esforço do próprio governo federal de formalizar a teologia como faculdade. Então nós vamos ver que existe essa necessidade e essa busca por aprimoramento. Voltando a falar a respeito do pastor Daniel Berg, pastor Gunnar Wingren, eles, além desta questão do jornal, da escola bíblica, eles promoviam o que era chamado das escolas bíblicas, que nos estados, principalmente nas capitais do estado, e uma que ficou muito famosa era a Escola Bíblica de Curitiba, aonde uma vez por ano os obreiros do estado, da região, se reuniam em determinadas cidades para ter um ensino teológico, um ensino preparatório para a liderança, tá? Porque não era ministrada somente
matérias teológicas, mas também era ministrado muitas matérias práticas, ensinamentos, tá? Então, as escolas bíblicas foram muito importantes na década de 90, certo? Década de entre 2000 e 2010, para a formação desses líderes, para a formação de homens que dariam continuidade. Então, a formação de líderes dentro da Bíblia é algo muito importante que não somente Deus, mas homens inspirados por Deus deram continuidade. E deixa eu dizer, você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você é a continuação deste projeto de Deus de formação de líderes, tá? Aonde Moisés chama Josué para andar com ele. Davi chama Salomão, seu filho, para aprender com ele. Jesus chama os 12 chamam uma grande quantidade de pessoas para aprender. E o evangelho vem sendo divulgado, propagado, ensinado por homens e mulheres como você, que, independente do que você trabalha, da sua formação cultural, educacional, mas deixa tudo de lado para parar, ouvir, aprender, porque no teu coração, como no coração daqueles que vieram antes de mim, antes de você, havia o desejo de levar outras pessoas a Cristo e não somente levar outras, formar pessoas capazes para que daqui a 30, 50 anos, quando eu não estiver aqui, quando você não estiver mais aqui, nós deixarmos um legado. E qual esse legado? E vão dizer assim, olha, um dia eu tive um professor, um dia eu tive um pastor, uma professora, uma missionária que me ensinou a palavra. E ela disse para mim assim, anda comigo que eu vou te ensinar a levar pessoas a Cristo. Deus te abençoe muito por isso que você está fazendo. Deus recompense a tua vida. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai cumprir o seu propósito. Quando Deus diz a Daniel, aqueles que muito ensinarem resplandecerão. E esse é o nosso objetivo nesta formação de liderança. Que o Senhor te abençoe e eu te espero no nosso próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.